Olá, gente. Vamos estar iniciando hoje uma aula sobre funções e relações. Relação: dados dois conjuntos A e B não vazios, uma relação f de A em B é uma função de A em B se e somente se para todo x pertencente a se associa a um único y pertencente a B, tal que o par ordenado x e y pertence a f. Sistema de notação: a função f de A em B pode ser indicada por f de A com essa setinha que indica em B. F de A em B. Então, essa leitura aqui toda, de forma resumida, o que seria? Dado dois conjuntos, temos dois conjuntos, um A e um B, que não são vazios, ou seja, tem elementos dentro. Uma relação de f de A em B será uma função de A em B se e somente se para todos os elementos pertencentes ao conjunto A, que a gente vai estar chamando de x, ele se associa com um único elemento de B, que a gente vai estar chamando de y. Então, a definição que vamos ter aqui, temos uma função de A em B, uma função f. Em outras palavras, cada um dos elementos do conjunto A está relacionado a um único elemento do conjunto B. Observe que aqui, conjunto A ele não pode ser vazio, conjunto B não pode ser vazio, porque senão não vai ser uma função. Nós teremos aqui o quê? E nenhuma relação, na verdade. Para ser uma função, a questão diz que x se associa a um único. Abro aspas e ênfase aqui, único. Y pertencente a B. Então, conjunto x, que é o conjunto de partida, conjunto B, que é os elementos y, que é o conjunto de chegada. Então, nós temos aqui um único x com um único y, um único x com um único y, um único x com um único y, um único x com um único y. Observe que aqui o x está com esse y aqui e esse x está com esse y aqui, que é o mesmo. Porém, ele fala, o x só pode se associar com um único y. Ele não fala nada que o y tem que se associar com um único x. Logo, não impede de ser uma função, por mais que ele esteja com esses dois relacionamentos aqui. Mas a situação da definição é um único x relacionado com um único y, que é o que está acontecendo. Então, não tem problema. No diagrama, definimos o seguinte. O conjunto A é o conjunto domínio da função. Então, aqui é o domínio da função. O conjunto B é o contradomínio da função. Então, esse conjunto todinho aqui, contradomínio da função. Os elementos do contradomínio que estão relacionados por setas com os elementos de A formam o conjunto imagem. Então, observe que os elementos aqui que estão com essa seta, que é pertencente ao contradomínio, está com seta é imagem, está com seta é imagem, está com seta é imagem. Aqui não é imagem, só é aqui. Então, vamos para um exemplo. Um exemplo seria aqui, vamos para essa situação. A lei de correspondência que associa cada número racional x ao número racional y, sendo y o dobro de x, é uma função f de q em q, definida pela fórmula y igual a 2x, ou f de x igual a 2x. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa, são nomenclaturas diferentes. Y e f de x, digamos assim, são semelhantes. Logo, q em q, vocês devem estar lembrados que são conjuntos racional para racional, ou seja, o conjunto de partida tem que possuir elementos racionais. Conjunto de chegada tem que possuir elementos racionais também. Por isso que é uma função de q em q. Lembrando que o x vai ser o primeiro conjunto, que a gente vai estar chamando de domínio, e o y, aqui os elementos que estão no contradomínio. X é os elementos do domínio e y os elementos do contradomínio. Então, se a gente quiser fazer a lei da função ser válida, que ele fala que é o y igual a 2x, ou seja, você encontra o y pegando o x e multiplicando por 2. Então, não vou nem estar escrevendo aqui fórmulas. Aqui é x,
aqui é y. Só que já está respondido, mas basicamente foi o que ele fez. Pegou o x, que é o menos 3, e multiplicou por 2. Ó. Menos 3 vezes 2, menos 6. Esse x aqui agora vezes 2. Ó. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 1 vezes 2, menos 2. 0 vezes 2, 0. E assim sucessivamente. Certo? Então, não tem nenhuma dificuldade em estar fazendo essas associações. E aí, lembrando que ele, para ser uma função, tem que ter somente um único elemento associado. Um único elemento associado. Observe que todos aqui estão somente com um elemento associado. X só tem um único y. X só tem um único y. E assim vai. Agora, uma coisa que é interessante ressaltar é que aqui o contradomínio da função, que é tudo isso, ele é o mesmo que a imagem. Por quê? Porque todos os elementos estão com seta. Não tem ninguém aqui que não tem seta. Então, o contradomínio da função é a mesma imagem da função. E, para facilitar na hora de a gente estar fazendo nossos cálculos e etc., contradomínio, a gente vai utilizar a letra maiúscula C, D, a imagem, as letras maiúsculas I, M, e o domínio, a letra D. Vamos para mais um exemplo aqui. A função NN, isso aqui já é um conjunto natural para natural, que associa cada número natural x, o número natural y, sendo y o cubo de x. É definida por y igual x elevado ao cubo. Nessa função, nós temos o quê? Ele está querendo dizer o seguinte, que y é igual a x ao cubo. Lembrando, conjunto de partida vai ter os elementos x, conjunto de chegada vai ter os elementos y. Então, se você quiser associar, o que é que você precisa fazer? Pega o x e eleva ao cubo. 4 elevado ao cubo, que é 4 vezes 4 vezes 4, 64. 5 elevado ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, 125. 3 vezes 3 vezes 3, 27. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 0 vezes 0 vezes 0, 0. Então, isso daqui é uma função. Ele já está afirmando aqui, ó, nessa função. Mas se a gente não soubesse, se ele estivesse perguntando, é uma função ou não? Como é que a gente ia analisar? A gente vai verificar. Um único elemento daqui está com um único elemento de y, do conjunto do contradomínio. Um único elemento do domínio aqui, x com um único y, x com um único y, x com um único y, aqui também e aqui também. E não tem ninguém do contradomínio, não. Domínio que não está com associação no contradomínio. Então, é uma função, claro, obedecendo essas duas condições. E lembrando, se eu quiser saber quem é o contradomínio aqui, todos esses elementos. Se eu quiser saber quem é a imagem aqui, a imagem que está com seta. 64, 125, 27, 8, 1 e 0. Então, vamos fazer esse exemplo. Verifique, em cada caso, se o esquema define uma função ou não. Então, vamos lá. Ele está dizendo que é uma função de A em B. As duas condições é um único elemento x com um único y e os elementos do domínio não podem estar sem relacionamento. Então, vamos ver aqui. Um único elemento de x com um único y, um único x com um único y, um único x com um único y. Não tem ninguém sozinho aqui, então é uma função. Letra A é a função. Letra B. Um único elemento x com um único y. Um único x com um único y. Um único x com um único y. Também é uma função. Aí vem a dúvida. Por que isso daqui? Então, quando acontecer uma situação como essa, verifique que está dizendo o seguinte. O x só pode ter um y de relacionamento. Ele só está com y aqui. Ó. Esse aqui também só está com um y. O y tem dois relacionamentos, mas a nossa definição não diz nada sobre isso. Ela diz que é um único x associado a um único y. E aqui está acontecendo isso. Logo, é uma função. Aí vem letra C. Logo de cara, a gente percebe que o x aqui ó, está associado com dois y. Isso daqui não caracteriza uma função. Logo, vai ser uma relação. Letra D. Logo de cara, se já tem essa situação aqui que está impedindo, não precisa nem continuar. Já sabe que não é função.
Letra D, um único associado de x com y, um único associado de x com y e um único associado de x com y. Então, beleza, é uma função. Letra E, um associado de x com um único y, um único x com um único y, porém tem esse aqui que não está relacionado com ninguém. Se nesse conjunto, que é o conjunto domínio, tem alguém que não está relacionado, deixa de ser uma função, por mais que tenha as outras situações obedecíveis. Beleza? Então, na próxima aula a gente continua, gente.